Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã joga o vestido de noiva da minha noiva na piscina e a desafia a pegá-lo, mas quem tem que pular é ela quando todas as suas roupas acabam no mesmo lugar. Olá! Tenho 28 anos e me sinto incrivelmente envergonhado por ver Líbia se comportando assim. Maia já estava nervosa para conhecer minha grande família. Ela vem de uma família pequena, é bastante reservada, não fala muito e fica ansiosa com facilidade em situações sociais. Antes de conhecer minha família pela primeira vez, estava preocupada que as pessoas não gostassem dela, mas eu a tranquilizei. Para dar um pouco de contexto, tenho trabalhado no exterior há 5 anos, e foi assim que conheci Maia, uma local do país onde eu trabalhava. Ela é irmã de um colega que nos apresentou, e desde o momento em que a conheci, fiquei completamente cativado. Sua beleza, sua inteligência, sua forma tranquila de ser, ela era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. No começo, levamos as coisas com calma, pois ela era reservada, mas, uma vez que nos conhecemos melhor, tudo ficou fácil. Maia e eu namoramos por cerca de 3 anos antes de decidir nos casar. Conheci a família dela, que consiste apenas nos pais e no irmão, mas ela só tinha conhecido meus pais até pouco tempo atrás. Este mês foi a primeira vez que ela conheceu toda a minha família. Embora já tivéssemos realizado nosso casamento no país dela, agora estamos preparando o casamento aqui. Ela estava incrivelmente nervosa para conhecer a todos, mas eu garanti que ela seria bem recebida. Quando ela chegou, todos queriam passar tempo com ela e fazer-lhe muitas perguntas. Meus 4 irmãos se dedicaram a ela, tenho 2 irmãs e 2 irmãos, de 31, 25, 19 e 15 anos. Além disso, meus avós moram conosco. Minha família é grande, barulhenta e orgulhosa, e sim, eu os amo muito, mas às vezes eles podem ser demais. Antes que conhecessem Maia, pedi-lhes que a fizessem sentir-se o mais confortável possível, o que significava nada de brincadeiras pesadas nem piadas excessivas. Cresci em um ambiente onde brincadeiras eram bem comuns em nossa família, era nossa maneira de demonstrar afeto. No entanto, entendo que nem todos gostam de brincadeiras, então pedi aos meus irmãos mais novos que se controlassem quando se tratasse de Maia. Ela é muito sensível e poderia interpretar uma brincadeira como hostilidade. Agora, eu não entendo por que Líbia achou que seria engraçado pegar o vestido de noiva de Maia e jogá-lo na piscina. Eu estava em uma reunião de trabalho online quando ouvi gritos lá fora. Raramente ouvi Maia levantar a voz, então foi bastante alarmante. Achei que algo sério tivesse acontecido, então saí correndo, apenas para ver Maia, vermelha de raiva, gritando com minha irmã. Palavras que nunca pensei ouvir de Maia saíam da boca dela. Ela perguntou como Líbia podia ser tão estúpida e disse que ela havia arruinado tudo. Fiquei sem palavras, claramente o que Líbia fez foi grave. Momentos depois, todos os outros saíram para ver o que estava acontecendo, e foi então que vi o vestido branco flutuando na piscina. Meu coração parou, imediatamente percebi que Líbia havia cometido um grande erro. De todas as coisas que ela poderia ter feito, essa foi a pior. Quem em sã consciência jogaria um vestido de noiva na piscina como uma brincadeira? Eu entendi completamente por que Maia estava tão abalada. Finalmente, minha mãe saiu e conseguiu acalmar a situação, quando perguntou o que estava acontecendo. Maia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apontou para seu vestido de noiva. Até minha mãe ficou chocada e perguntou a Líbia se ela estava em seu juízo perfeito. Líbia respondeu, é só água, não é grande coisa. Bem, não era apenas água, talvez isso tivesse sido aceitável, mas era cloro de piscina. Eu não sei muito sobre vestidos de noiva, mas estou bastante certo de que isso não é bom para o tecido. A expressão de horror no rosto da minha mãe confirmou isso. Ela disse a Líbia que estava errada e que precisava pedir desculpas a Maia. Líbia então perguntou por que ela deveria se desculpar, dizendo que Maia tinha exagerado em sua reação. Na verdade, ela insistiu que era Maia quem deveria se desculpar, pois havia sido muito cruel com ela. Líbia ficou aborrecida e acabou saindo chorando, como se fosse a vítima. Eu não podia acreditar que ela tivesse a ousadia de chorar como se ela fosse a prejudicada. A pobre Maia acabava de ver seu vestido de noiva arruinado, e essa era a verdadeira tragédia aqui, não os sentimentos de Líbia. Decidi lidar com isso mais tarde. Primeiro, tirei Maia da cena e a consolei. Recuperamos o vestido da água, e meus pais o levaram para a lavanderia.
Eles têm certeza de que é possível salvá-lo. É melhor que possam, porque o casamento é em menos de uma semana. Maya ama esse vestido, e se ela não puder usá-lo, talvez tenhamos que adiar o casamento, o que nos atrasaria, já que precisamos voltar para o país dela muito em breve. Maya não tem falado comigo, ela só tem chorado. A pobre está traumatizada depois do que aconteceu, e eu me sinto incrivelmente mal. Fui muito claro ao dizer aos meus irmãos para não fazerem esse tipo de brincadeira, mas Líbia não ouviu. Além disso, isso não foi uma brincadeira, foi um ataque direto a Maya. Não entendo por que Líbia achou que seria engraçado. Ainda não tive a oportunidade de falar com Líbia, mas conversei com meus pais. Disse a eles que Líbia terá que se desculpar pelo que fez. Não me importa se os sentimentos dela estão feridos pelo que Maya disse, ela mereceu isso e mais. Ela tem 19 anos, não é uma criança, e deveria saber o que é apropriado e o que não é. Danificar a propriedade de alguém é um delito. Na verdade, Maya poderia denunciar Líbia por isso. Se o vestido não puder ser salvo, planejo pegar o dinheiro do fundo universitário de Líbia para substituí-lo. Queria confrontá-la, mas meus pais estão protegendo-a, dizendo que ela teve um ano difícil e que provavelmente está agindo assim por causa disso. Então, disse a eles que é responsabilidade deles garantir que ela aprenda a controlar suas emoções. Eles precisam ajudá-la a encontrar maneiras saudáveis de lidar com seu estresse, porque arruinar um vestido de noiva não é uma forma de fazer isso. Ela realmente pensava que Maya iria achar engraçado? O pior foi quando Líbia disse a Maya para pular na piscina para recuperar o vestido, até se oferecendo para empurrá-la. A irmã com quem cresci nunca teria dito algo tão horrível. Foi incrivelmente insensível e cruel. Não sei se foi um ataque pessoal contra Maya ou se Líbia simplesmente está sendo mesquinha, mas estou mais do que irritado neste momento. Prometi a Maya que ela passaria um tempo maravilhoso neste país, e vejam o que aconteceu. Minha irmã arruinou seu vestido, e agora, toda vez que olho nos olhos de Maya, não sei o que dizer. Jurei amá-la e protegê-la a todo custo, e, no entanto, não fui capaz de fazer isso. Meus pais não me permitem falar com Líbia para obrigá-la a se desculpar, então agora vou cumprir meu dever como esposo. Se eu não conseguir que a pessoa que a fez chorar se desculpe, pelo menos deixarei minha postura clara. Dei a Líbia uma noite para refletir sobre o que fez. Enviei-lhe uma mensagem firme, dizendo que ela deve se desculpar na manhã seguinte e orar para que o vestido não esteja muito danificado. Se ela não se desculpar e o vestido estiver arruinado, verá um lado de mim que não vai gostar. Não me importa se ela é minha irmã mais nova, ela ultrapassou os limites, e com sua idade, deveria saber disso. Enfim, atualizarei vocês assim que descobrir o que fazer a seguir. Atualização 1. Olá! Tirei um tempo para ler os comentários de vocês e decidi não ser muito duro com Líbia. Achei que seria melhor lhe dar uma oportunidade de se desculpar com Maya enquanto esperávamos notícias sobre o vestido. Na manhã seguinte, Líbia desceu para o café da manhã, agindo como se nada tivesse acontecido. Pensei que talvez ela chamasse Maya para conversar em particular, mas ela não o fez. Ambas se ignoraram, então, pelo menos, não houve mais discussões. Quando percebi que Líbia não iria se desculpar, decidi falar diretamente com ela. Disse que estava muito decepcionado com seu comportamento, lembrando que ela não foi criada dessa maneira e que deveria agir melhor. Expliquei que ela havia machucado não apenas os sentimentos de Maya, mas também os meus, e que suas ações poderiam ter sérias consequências caso o vestido de Maya não pudesse ser recuperado a tempo para o casamento. A resposta dela me deixou perplexo. Ela me acusou de me preocupar apenas com o casamento e não com os sentimentos dela, dizendo que se sentiu inferior quando Maya gritou com ela e perguntou como eu podia permitir que Maya a fizesse sentir-se tão insignificante, sendo eu o irmão mais velho. Respondi que essas eram as consequências de suas próprias ações. Ela levou alguém tão calmo como Maya ao limite, e mexer com o vestido de noiva de alguém era profundamente doloroso, se não diretamente cruel. Mas, por mais que eu tentasse argumentar com ela, Líbia só ficou mais irritada comigo. Quando senti que minha raiva estava aumentando, decidi me afastar antes de dizer algo do qual me arrependeria. Como se as coisas não pudessem piorar, Maya voltou da lavanderia logo depois, parecendo totalmente desolada. Ela me entregou o vestido e foi direto para o nosso quarto, sem dizer uma palavra. Quando olhei para o vestido, não pude acreditar no nível de dano que tinha. Estava arruinado, sem possibilidade de reparo, e isso me machucou,
sabendo que não podia fazer nada para aliviar a dor dela. O pior de tudo é que Líbia ainda não havia se desculpado. Naquele momento, senti que tinha falhado com Maia. Então, tive uma ideia. Como Líbia não conseguia entender por que suas ações eram tão erradas, percebi que talvez fosse minha responsabilidade mostrar isso a ela. Sem dizer uma palavra, fui ao quarto de Líbia, tirei suas roupas dos cabides e as joguei todas na piscina. Depois, continuei meu dia como se nada tivesse acontecido. Uns 10 minutos depois, Líbia começou a gritar. Nem me dei ao trabalho de ver o que estava acontecendo porque já sabia. Maia quis ver, mas no começo eu a impedi. Quando ela me perguntou o que estava acontecendo, expliquei que agora Líbia sabia como era ter algo precioso jogado na piscina e que agora entenderia que tratar as coisas dos outros dessa maneira não era só uma brincadeira. Maia não podia acreditar no que estava ouvindo e disse que realmente queria ver o que estava acontecendo. Então, correu para a janela para olhar. Líbia estava completamente alterada, chorando e gritando. Eu, por outro lado, senti uma calma satisfatória. Ela quis jogar jogos tolos, então agora ganhou seu prêmio tolo. Líbia poderia ter se desculpado quando teve a oportunidade, mas, em vez disso, se escondeu sob a proteção dos nossos pais, pensando que era intocável. Bem, agora ela sabe que isso simplesmente não é verdade. Provavelmente, haverá uma reação negativa por parte dos meus pais depois disso, mas, sinceramente, não me importo. Eles falharam em discipliná-la, então, como irmão mais velho, senti que devia intervir. Com sorte, ela aprenderá a respeitar a propriedade dos outros na próxima vez. Atualização 2. Finalmente, estou de volta com a atualização que todos estavam esperando. Já se passaram 2 dias desde que joguei as roupas de Líbia na piscina, e deixem-me dizer que o drama não parou. Depois que Líbia descobriu suas roupas flutuando na piscina, fez um escândalo enorme. Imediatamente suspeitou de Maia e foi bater à nossa porta. Quando Maia abriu, Líbia tentou atacá-la, mas Maia, sendo mais rápida e forte, esquivou-se habilmente do golpe, e Líbia acabou caindo no chão. Não pude evitar perguntar a ela se não estava cansada de se envergonhar tanto. Por que estava tão brava agora? Não foi ela quem disse que era apenas água da piscina? Nesse momento, ela chamou Maia de bruxa malvada e disse que não sabia aceitar uma brincadeira. Foi então que intervi e esclareci que Maia não tinha nada a ver com aquilo, fui eu quem jogou suas roupas na piscina. Líbia saiu furiosa do quarto. Poucos minutos depois, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo para eu ir vê-la. Assim, fui ao quarto onde estavam meus pais, visivelmente irritados. Eles me perguntaram como eu podia agir daquela maneira. Disseram que Líbia era apenas uma criança e que não sabia o que estava fazendo, mas que eu era um adulto e deveria ter lidado com a situação de outra maneira. Perguntaram por que eu tive que jogar suas roupas na piscina, afirmando que estavam lidando com a situação e que estavam trabalhando para que Líbia se desculpasse, mesmo que estivesse demorando. Respondi que não iria ficar esperando e implorando por um pedido de desculpas. A melhor maneira de ensiná-la era mostrar-lhe como era sentir isso. Além disso, será que tinham sequer pensado no que Maia iria usar no casamento? Minimizaram a situação, dizendo que poderíamos alugar facilmente algo de uma loja de noivas, pois não era tão sério. Diante disso, ri e disse que o que não era sério era o fato de que eu já não iria mais pagar a mensalidade de Líbia. Ambos ficaram boquiabertos. Meu pai perguntou se eu estava exagerando, questionando por que um assunto tão pequeno deveria afetar a educação de Líbia. Expliquei que a situação tinha se agravado porque eles continuamente tomavam o lado de Líbia, recusando-se a discipliná-la, apesar de tudo o que havia acontecido. Minha mãe me acusou de tomar decisões drásticas apenas por causa de uma mulher, lembrando-me de que a família deveria estar em primeiro lugar e que sempre estivemos lá uns para os outros. Respondi que Maia agora também era parte da família, o que significava que eles deveriam apoiá-la também. Permitir que Líbia a desrespeitasse sem consequências não iria acontecer. Primeiro foi o vestido, quem sabe o que seria a seguir, se não abordássemos isso agora. Se deixassem que Líbia se safasse com isso, ela continuaria desrespeitando Maia. Também lhes disse que precisavam prestar mais atenção a Líbia, já que seu comportamento claramente era um sinal de que ela estava pedindo ajuda. Havia algo que ela estava tentando comunicar a eles, e eles não estavam vendo. Dito isso, fui embora, deixando-os impactados. Nos últimos 2 dias, estive indo e vindo com meus pais sobre esse tema e, francamente, estou esgotado.
Não vou mudar minha posição, não há forma de que eu pague a mensalidade dessa garota desrespeitosa. Ela tomou sua decisão, e agora terá que enfrentar as consequências. Se quiser frequentar sua escola particular, terá que conseguir o dinheiro da mensalidade por si mesma. Vou manter vocês informados se houver alguma novidade, mas, por enquanto, é assim que as coisas estão. Atualização 3. Já se passou um dia, e quero compartilhar uma atualização importante. Após o vestido de Maia ter sido arruinado, entrei em contato com um antigo amigo designer e expliquei a situação. Ofereci uma quantia generosa para ver se ele conseguiria recriar ou salvar o vestido. Durante a última semana, ele trabalhou incansavelmente nisso, e estou encantado em informar que Maia já tem um vestido de noiva. Os últimos dias foram difíceis. Ela estava preparada para usar um vestido alugado que gostava, mas sentia que não refletia seu estilo como o vestido original. Hoje, quando apresentei o vestido pronto, ela ficou absolutamente encantada. Eu não pude vê-la vestindo, pois terei que esperar até o dia do casamento, que será em menos de 48 horas, mas estou mais que feliz por meu amigo ter cumprido a promessa e tirado um grande peso de nossos ombros. Infelizmente, minha família não comparecerá ao casamento. Meus pais estão chateados comigo pela decisão de jogar as roupas de Líbia na piscina e por eu ter deixado de pagar sua mensalidade. Estive bancando sua matrícula em uma escola particular há algum tempo, pois ela repetiu um ano na escola anterior, e eu a inscrevi em uma escola particular menor, a pedido dela, pois ela achava que os métodos de ensino dessa escola ajudariam mais. Tenho pagado isso porque meu trabalho no exterior é bem remunerado e posso me dar esse luxo, coisa que meus pais não conseguem. Suas notas melhoraram, mas sua atitude me deixou surpreso. Não vou continuar financiando essa educação particular depois do que ela fez com Maia. Ela vai voltar para a escola pública, e, francamente, não me importo se suas notas caírem por causa disso. Meus pais tentaram repetidamente me convencer a mudar de ideia, mas me mantenho firme. Eles estão chateados porque acham que estou colocando Maia acima deles, e sim, estou priorizando minha esposa, não só porque ela é minha esposa, mas também por uma questão de princípios. Maia quase teve o dia mais importante da sua vida arruinado pelas ações insensatas de Líbia. Qualquer um ficaria aborrecido com o comportamento de Líbia e talvez a tivesse perdoado se ela tivesse demonstrado um pouco de decência e se desculpado, mas, em vez disso, ela continua agindo como uma criança mimada, mostrando um nível de arrogância que nunca havia visto nela. Esta não é a Líbia com quem cresci, talvez fosse travessa, mas esse nível de desrespeito é novo, e eu não vou tolerar. Ela precisa de uma lição dura sobre caráter, ou terá problemas no mundo real. Se ela consegue desrespeitar a cunhada dessa maneira, quem diz que não desrespeitará seus futuros empregadores? Eles não serão tão indulgentes quanto eu fui. Seu comportamento precisa ser corrigido agora, ou ela enfrentará consequências muito mais duras no futuro. Quando crescíamos, nossa família fazia brincadeiras, mas todos entendíamos os limites e respeitávamos os limites dos outros. Maia é nova em nossa família e não deveria ter que se adaptar às brincadeiras de Líbia. Maia precisou sair do seu caráter e dizer coisas que nunca diria por causa das ações de Líbia. É por isso que estou tão aborrecido, e por isso minha família não virá ao casamento. É assim que estamos, e estou completamente preparado para seguir em frente, mesmo sem o apoio da minha família. Atualização 4. Meu casamento aconteceu há alguns dias, e estou encantado em dizer que tudo saiu perfeito. Informei a equipe de segurança com antecedência que meus pais e Líbia não tinham permissão para comparecer. Como meu irmão mais velho e minha irmã não estavam envolvidos no drama, eles foram bem-vindos, e ambos apoiaram minha decisão. Concordaram que Líbia estava errada e que minha resposta foi justificada. Meus pais se recusaram a deixar meu irmão mais novo vir, então foram apenas esses dois. No casamento, dei uma breve explicação sobre a ausência dos meus pais. Não sei se os convidados acabaram descobrindo a verdadeira razão, mas, sinceramente, não me importo. Antes do casamento, Maia e eu nos mudamos da casa da minha família. Quando informei aos meus pais que eles não poderiam comparecer, eles me avisaram que eu me arrependeria da minha decisão, dizendo que eu tinha exagerado em algo que poderia ser resolvido em família. Mas eu estava disposto a conversar, desde que Líbia assumisse a responsabilidade. No entanto, meus pais continuaram permitindo o comportamento dela, e eu não queria nenhuma negatividade em nosso casamento. Maia já passou por muito,
conhecer minha grande família, enfrentar uma cunhada desrespeitosa e lidar com a quase perda do seu vestido de noiva. Nesta altura, ela provavelmente nem quer mais ter nada a ver com meu país. Enquanto meus pais tentam proteger Líbia das consequências de suas ações, tomei minha amada Maia e ficamos hospedados em um motel. Não respondi às mensagens da minha mãe, que tentava me fazer mudar de ideia. Deixei claro que, a menos que viessem com um pedido de desculpas de Líbia, não estou interessado. O melhor de tudo é que me casei com o amor da minha vida. Maia estava linda no vestido de noiva, e, quando caminhou até o altar, meu coração quase parou. Não podia acreditar na sorte que tinha em me casar com ela. O sorriso no rosto dela mostrava que ela se sentia linda em seu vestido. Depois do casamento, passamos alguns dias no motel antes de voltarmos para o país dela. Não perdoei meus pais por terem tomado o lado de Líbia, então interrompi todos os pagamentos para a educação privada dela. Como meus pais não podem arcar com a mensalidade, Líbia provavelmente não conseguirá uma bolsa. Ela terá que voltar à escola pública em algumas semanas. Talvez, então, tenha um momento de reflexão e perceba seu erro. Se ela se desculpar sinceramente com Maia, há uma chance de que possa ser perdoada. Maia é muito mais compassiva do que eu, ela só quer que Líbia assuma a responsabilidade por suas ações. Mas eu não estou prendendo a respiração. Por agora, estou focado na minha lua de mel. Estamos aproveitando muito e não quero que acabe. Parece que estamos em uma bolha que nada pode estourar. Decidimos deixar para trás tudo o que aconteceu no meu país e nos concentrar no nosso futuro. Sinto que realmente encontrei minha parceira, alguém com quem construir uma vida, e estou animado com o nosso caminho juntos. Estamos ansiosos para formar uma família algum dia e estamos comprometidos a criar nossos filhos com respeito e responsabilidade, algo que tem estado dolorosamente ausente na minha própria família. Atualização 5. Muitas coisas aconteceram desde o incidente com minha irmã Líbia e meus pais. Estava claro que aquilo era um pedido de ajuda de Líbia, uma forma de chamar a atenção da única maneira que conhecia, através de brincadeiras e uma atitude de direito. Nada do que aconteceu neste último ano me surpreende, pois foi exatamente o que eu adverti aos meus pais. Eu lhes disse que o problema não se resolveria se não estabelecessem limites claros e disciplina para ela, e as coisas só piorariam. Mas eles escolheram o caminho da permissividade, ignorando o fato de que Líbia, aos 20 anos, já não é uma criança. O mais alarmante é que, com essa mesma idade, ela ainda não terminou o ensino médio e não parece ter a intenção de fazê-lo em um futuro próximo. Meus pais, em seu empenho para protegê-la, nunca quiseram impor-lhe nenhuma consequência real. Para eles, ela continua sendo sua menininha, mesmo já tendo idade suficiente para tomar decisões adultas e, portanto, enfrentar as consequências dessas decisões. Depois que decidi parar de financiar sua educação particular, meus pais tentaram buscar ajuda financeira com meus outros irmãos, mas, como esperado, nenhum deles podia arcar com a mensalidade de uma escola particular para Líbia. Então, finalmente, ela teve que se matricular em uma escola pública, o que, segundo eles, é uma tragédia. Sei que alguns podem me chamar de mau irmão por não ajudar na educação de Líbia, mas acredito firmemente que a responsabilidade pela educação de um filho é dos pais. Eu apenas tentei ajudar quando podia, achando que talvez essa ajuda contribuiria para o crescimento dela, mas não tinha intenção de continuar pagando uma educação que, no fim das contas, só estava tornando Líbia mais mimada e dependente. A transição para a escola pública foi tudo menos uma experiência de aprendizado positivo para Líbia. Ela não gostou do ambiente nem da mudança de contexto. No fundo, acho que essa mudança poderia ter sido uma oportunidade para ela amadurecer, enfrentar novas experiências e aprender a se adaptar. Foi uma prova de fogo que, com algum esforço, poderia ter ajudado a desenvolver resiliência. Mas, em vez de tentar se adaptar, Líbia desmoronou. Suas notas caíram e, com o tempo, começou a faltar às aulas com frequência. Finalmente, deixou de ir à escola completamente, convencida de que a vida é muito difícil para ela e que não vale a pena tentar. O irônico é que ela nem sequer fez um esforço sério, simplesmente decidiu que a escola e o estudo não são para ela. Meus outros irmãos me mantêm informado sobre a situação. Eles contam que Líbia está passando por um período de rebeldia resignada, em que se apega à ideia de que o mundo lhe deve algo, como se o esforço e a dedicação fossem problemas que ela não deveria enfrentar. Meus pais, em vez de tentar conversar com ela ou incentivá-la a reconsiderar sua decisão, adotaram uma postura de complacência.
Nem eles nem Líbia parecem preocupados com o que ela fará da vida de agora em diante, e essa indiferença me é difícil de compreender. Talvez meus pais estejam exaustos depois de criar tantos filhos, por isso optaram por uma abordagem muito mais relaxada com Líbia, mas, pelo menos, quando eu era pequeno, lembro-me de que meus pais eram muito mais rigorosos comigo e com meus outros irmãos mais velhos. A situação com Líbia não tem mais solução fácil. Ela é uma adulta e, em última análise, tem o direito de tomar suas próprias decisões, mesmo que essas decisões a levem a um caminho de menos oportunidades. Meus pais permitiram que Líbia caísse nessa mentalidade de direito e falta de responsabilidade, e já não é minha função forçá-la a mudar. No entanto, minha preocupação agora está com meu irmão mais novo. Não quero que ele cresça vendo o exemplo de Líbia e pense que é aceitável viver sem esforço, disciplina ou respeito pelas responsabilidades. Me preocupa que meus pais estejam tão focados em Líbia que se esqueçam de que ainda tem outro filho em casa, um menino que ainda precisa de orientação e estrutura para se tornar um adulto responsável. Por isso, pedi aos meus irmãos que cuidassem dele, que o visitassem o máximo possível para ajudar no que for preciso. Eu também tentarei viajar para meu país sempre que puder, além de fazer videoconferências constantes com ele. Mas não há muito o que eu possa fazer daqui. Sei que minha irmã mais nova finalmente perceberá seu erro, talvez não em algumas semanas, talvez em 10 anos, mas, finalmente, ela entenderá que a vida não lhe deve nada e que ela é quem precisa se esforçar. Espero que não seja tarde demais para ela. Por agora, é tudo o que posso contar sobre minha família. Atualização 6. Acho que é hora de colocar todos a par da situação com minha família. Para começar, tenho boas notícias sobre meu irmão mais novo. Ele saiu da casa dos meus pais, ingressou na universidade, e estou orgulhoso de ver que todo o nosso esforço em guiá-lo e oferecer-lhe um ambiente mais saudável deu frutos. Ele não se parece em nada com Líbia, ao contrário, está focado e determinado a construir seu próprio caminho. Quanto a Líbia, depois de vários trabalhos temporários aqui e ali, parece que juntou algum dinheiro e saiu da casa dos meus pais. Desde então, não temos muitas notícias dela, pois ela cortou os laços com toda a família. Ela já não falava comigo há tempos, mas agora nem mesmo mantém contato com seus irmãos. Sabemos que está bem porque ainda usa redes sociais e posta fotos de vez em quando. Ela não menciona onde está, apenas coloca frases vagas sobre viver a vida como se estivesse em uma espécie de aventura solitária, longe de todos e sem intenções de voltar. Meus pais estão devastados, ou pelo menos é isso que meus irmãos me contam, pois Líbia praticamente os abandonou. Eu os avisei, mas nunca quiseram acreditar. Agora precisam enfrentar as consequências de ter criado uma filha mimada, como eles mesmos a chamam. Era lógico que isso aconteceria em algum momento, e estamos todos cansados de avisá-los. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Recusei-me a continuar ajudando minha sogra com o aluguel, pois estava de licença maternidade. Então ela manipulou meu marido para acreditar que ele não era o pai do nosso bebê. Olá! Eu, 28 anos, conheci meu marido Rob, de 30 anos a 6 anos, através de sua mãe, Sarah, de 52 anos, que trabalhava no mesmo banco que eu. Na época, Sarah estava passando por um divórcio e parecia ser uma pessoa agradável. Ela continuava me convidando para jantares em família e eventualmente me apresentou a Rob. Nos casamos após namorar por 1 ano. Quando nos casamos, Sarah perdeu o emprego no banco devido a cortes. Ela não conseguia mais pagar o aluguel e pediu se poderíamos ajudá-la. Eu trabalhava como analista financeira ganhando bem, e Rob trabalhava em TI, então concordamos em ajudar até que ela conseguisse outro emprego. Sarah nunca procurou emprego seriamente, ela se candidatava a 1 ou 2 empregos por mês, no máximo, e sempre tinha desculpas para justificar porque não eram adequados para ela. Rob tem uma irmã mais nova, Amy, de 25 anos, a quem Sarah claramente favorecia. Quando Rob comprou seu primeiro carro, Sarah o convenceu a vendê-lo e dar o dinheiro para Amy pagar a faculdade. Quando Rob foi promovido, Sarah sugeriu que ele ajudasse Amy com o aluguel, em vez de economizar para o nosso futuro. Rob sempre cedia porque Sarah o fazia se sentir culpado, lembrando de como ela os criou sozinha depois que o pai deles, Kevin, de 54 anos, saiu de casa. Depois descobri por Kevin que Sarah, na verdade, o forçou a sair, criando problemas entre ele e os filhos. Ela dizia a Rob e Amy que o pai deles não queria vê-los quando, na verdade, Kevin tentava marcar visitas. Ela até mudou de casa sem dizer o novo endereço a Kevin.
As coisas foram administráveis até o ano passado, quando engravidei. Minha gravidez foi difícil desde o início, tive enjoo severo e complicações que exigiram várias internações. Meu médico recomendou repouso absoluto, e eu precisei tirar licença maternidade antecipada 3 meses antes da data prevista para o parto. Isso significava que nossa renda familiar foi reduzida pela metade. Conversei com Rob sobre nossas finanças. Precisávamos economizar dinheiro para as despesas hospitalares e para itens do bebê. Sugeri que parássemos temporariamente de ajudar Sarah com o aluguel, já que ela tinha dinheiro suficiente guardado para se virar sozinha. Eu sabia disso porque havia ajudado a fazer a declaração de impostos dela. Rob concordou, embora não estivesse feliz com a ideia. Quando Rob contou isso a Sarah, ela imediatamente me ligou, dizendo que eu estava tentando controlar o dinheiro de Rob e que havia mudado depois de engravidar. Ela mencionou que tinha apresentado Rob à filha de uma amiga dela, Claire, de 27 anos, e que ele deveria ter se casado com ela em vez de comigo. Sarah continuava mencionando que os pais de Claire eram ricos e poderiam ter dado a Rob uma vida melhor. Essa não era a primeira vez que Sarah mencionava Claire. Mesmo durante o planejamento do nosso casamento, Sarah mostrou fotos do casamento luxuoso de Claire a Rob e fez comentários sobre como havia sido muito melhor. Ela até convidou Claire para o nosso casamento sem nos avisar e a colocou na mesa da família. Inicialmente, Rob me defendia quando Sarah reclamava, mas ela foi o desgastando aos poucos. Ela o ligava chorando tarde da noite, dizendo que ficaria sem teto. Ela contou aos parentes que eu estava comprando itens caros para o bebê, enquanto a deixava passar fome. Na verdade, eu estava comprando tudo de segunda mão e em lojas de desconto para economizar dinheiro. Sarah começou a visitar nossa casa com mais frequência quando eu estava em repouso. Ela fazia comentários sobre como eu era preguiçosa e usava minha gravidez como desculpa para não trabalhar. Ela limpava nossa casa sem ser chamada e depois dizia a Rob que eu não cuidava do lar dele. Ela até começou a cozinhar e trazer comida, alegando que eu não estava alimentando o Rob direito. Quando eu estava com 8 meses de gravidez, Sarah veio à nossa casa com uma pasta. Dentro, havia fotos de mim almoçando com meu colega de trabalho, Mark, de 31 anos. Essas fotos eram de um almoço em equipe que tivemos 6 meses antes. Também havia capturas de tela de supostas mensagens entre mim e Mark, falando sobre nos encontrar secretamente e desejando que o bebê fosse dele. Fiquei confusa, pois nunca enviei essas mensagens. O almoço era um evento de equipe com mais 6 pessoas para discutir um projeto futuro. Mark era casado e feliz com 3 filhos, e sempre fomos apenas colegas profissionais. Mas Sarah tinha planejado tudo. Ela tirou as fotos fora de contexto e usou algum aplicativo para criar mensagens falsas. Ela convenceu Rob de que eu estava traindo e que o bebê não era dele. Rob, que já estava ouvindo os comentários negativos da mãe sobre mim há meses, acreditou nela sem nem ao menos me perguntar. Rob me disse para sair da nossa casa imediatamente. Tentei explicar sobre o almoço em equipe e ofereci mostrar a ele minhas mensagens reais com Mark, mas ele não quis ouvir. Ele disse que sua mãe jamais mentiria sobre algo tão sério. Liguei para Mark para tentar explicar tudo a Rob, mas ele disse que Mark obviamente iria me acobertar. Tive que arrumar algumas roupas e me mudar para a casa da minha irmã, Jane, de 32 anos. Eu estava prestes a dar à luz e, de repente, fiquei sem casa e sem marido. Tentei contatar Amy, esperando que ela me ajudasse a falar com Rob, mas ela ficou do lado da mãe. Ela disse que sempre achou que eu não era a pessoa certa para Rob. O pai de Rob, Kevin, tentou conversar com ele. Kevin contou a Rob sobre como Sarah o manipulou anos atrás, mas Rob disse que Kevin estava apenas amargurado com o divórcio. Sarah já havia convencido Rob de que o pai era um mentiroso que os havia abandonado. Dei à luz nossa filha, Emma, 3 semanas depois de ser expulsa de casa. Minha irmã avisou Rob quando entrei em trabalho de parto, mas ele não foi ao hospital. Sarah contou a todos que eu não queria Rob lá, o que não era verdade. Coloquei o nome de Rob no certificado de nascimento de Emma, porque eu sabia a verdade, ele era o pai dela. Atualização 1. Já faz 2 meses desde que Emma nasceu e a situação só piorou. Na semana passada, Rob enviou papéis de divórcio por meio de seu advogado. Ele ainda acredita nas mentiras de Sarah sobre Emma não ser filha dele. Ele não tentou ver Emma nenhuma vez sequer. Descobri que Sarah andou dizendo para as pessoas que eu estava recusando deixar Rob ver o bebê. Ela disse para toda a família de Rob que eu mudei meu número de telefone e me mudei para que ele não pudesse me encontrar, o que não era verdade. Eu ainda estava morando na casa da minha irmã e com o mesmo número de telefone. Rob simplesmente nunca tentou me contatar. A esposa do meu ex-colega de trabalho, Mark, Lisa, de 30 anos, entrou em contato comigo depois de ouvir o que aconteceu por outros colegas. Lisa trabalha com segurança digital e ficou revoltada com o fato de Sarah ter usado fotos de um almoço de trabalho para criar suas mentiras.
Ela me pediu para enviar a captura de tela que Sarah havia mostrado a Rob. Lisa analisou as mensagens e encontrou vários problemas com elas. Os horários não coincidiam com o sistema de mensagens da nossa empresa. A foto de perfil usada nas mensagens falsas era da conta do Facebook de Mark, mas usávamos o Outlook para comunicações de trabalho. Ela também encontrou provas de que as mensagens haviam sido criadas usando um aplicativo gerador de mensagens. Lisa me ajudou a conseguir as filmagens de segurança do prédio do escritório mostrando o almoço em equipe que Sarah usou como prova de traição. A filmagem mostrava claramente eu, Mark e outros 4 membros da equipe entrando no café juntos e saindo como grupo 1 hora depois. Enquanto investigava, Lisa descobriu algo interessante nas redes sociais. Ela encontrou postagens antigas da conta do Facebook de Sarah, de quando Rob era bebê. Sarah havia acusado Kevin de não ser o pai de Rob naquela época e criou provas falsas, de forma semelhante ao que fez contra mim. Lisa encontrou postagens onde Sarah falava sobre fazer testes de DNA. Kevin realmente provou que era o pai de Rob, mas Sarah escondeu essa informação. Ela tinha excluído a maioria dessas postagens, mas Lisa encontrou versões arquivadas do perfil dela. Tentei enviar todas essas informações para Rob, mas descobri que ele havia bloqueado meu número. Enviei tudo para Amy, mas ela inicialmente não respondeu. Uma semana depois, ela me ligou. Disse que começou a revisar fotos e documentos antigos da família depois de ver as provas. Ela encontrou cartas de Kevin para Rob e para ela, que Sarah havia escondido. Também encontrou cartões de aniversário de Kevin com dinheiro, que Sarah pegou, dizendo que o pai nunca enviou nada para eles. Amy finalmente mostrou tudo para Rob, mas Sarah já estava preparada para isso. Ela disse a Rob que eu havia pago Lisa para criar provas falsas e que eu estava tentando destruir o relacionamento deles porque estava zangada com o divórcio. Rob acreditou nela novamente. Sarah então fez algo ainda pior. Disse a Rob para pedir a guarda de Emma, caso o teste de DNA provasse que ele era o pai. Ela afirmou que eu era uma mãe incapaz, pois tinha ido morar com minha irmã em vez de conseguir um lugar próprio. Ela não mencionou que tive que me mudar porque eles me expulsaram. Amy me confessou algo durante a nossa ligação. Sarah realmente havia pedido para ela ajudar a criar as mensagens falsas sobre mim e Mark. Amy recusou, mas não contou para Rob, pois tinha medo de enfrentar sua mãe. Amy disse que Sarah fez coisas semelhantes durante a infância deles, pedindo a Amy para mentir sobre coisas que Kevin supostamente fez ou disse. Sarah começou a contar para parentes que eu era mentalmente instável e inventava histórias sobre ela, afirmando que eu estava obcecada por ela e tentando virar os filhos contra ela. Alguns parentes que conheciam Sarah há anos começaram a questionar a história dela, mas ela tinha respostas para tudo. Disse a eles que eu tinha manipulado Lisa e Amy para me ajudarem a criar provas falsas contra ela. Robson Susan, de 49 anos, me ligou na semana passada. Ela disse que Sarah tentou convencê-la a contar para Rob que me viu com outros homens durante minha gravidez. Susan recusou e disse a Sarah que ela estava errada ao tentar destruir o casamento do filho. Sarah então disse a Rob que Susan estava mentindo e provavelmente estava me ajudando porque sempre foi ciumenta da relação de Sarah com os filhos. Decidi conversar com um advogado para proteger meus direitos e o futuro de Emma. O advogado me aconselhou a documentar tudo, as mentiras de Sarah, as provas que Lisa encontrou e todos os parentes que Sarah tentou convencer a mentir sobre mim. Ele disse que poderíamos precisar disso se Rob tentasse obter a guarda de Emma. Minha irmã sugeriu que eu me mudasse para a casa dos nossos pais em outro estado até que as coisas se acalmassem. Considerei a ideia, mas decidi ficar. Mudar-me só provaria que Sarah estava certa ao dizer às pessoas que eu estava tentando manter Emma longe de Rob. Não vou deixar que ela me force a deixar meu emprego e minha rede de apoio só porque ela quer controlar a vida do filho. Atualização 2. Kevin finalmente teve o suficiente das manipulações de Sarah e interveio no mês passado. Ele foi até o escritório de Rob na hora do almoço, pois essa era a única maneira de falar com Rob sem a presença de Sarah. Kevin trouxe um grande envelope com documentos de 30 anos atrás. O envelope continha papéis do tribunal do divórcio dele com Sarah, incluindo os resultados do teste de DNA que comprovavam que Rob era seu filho. Havia também e-mails impressos onde Sarah admitia ter criado falsas provas sobre traições de Kevin. Kevin até tinha uma carta da irmã de Sarah, escrita durante o divórcio, descrevendo como Sarah havia forjado provas. Kevin explicou tudo para Rob, contando como Sarah o acusou de não ser o pai de Rob quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Sarah mostrou a Kevin mensagens falsas entre o irmão de Kevin e ela, alegando que Rob era, na verdade, filho do irmão dele.
Kevin fez um teste de DNA imediatamente, que provou que ele era o pai de Rob, mas Sarah ainda conseguiu virar a situação a seu favor, fazendo Kevin parecer o vilão. Kevin também contou a Rob sobre o dinheiro que enviou para ele e Amy todos os meses após o divórcio, dinheiro que Sarah reteve, dizendo às crianças que o pai nunca os apoiou. Ele mostrou extratos bancários comprovando as transferências e até tinha recibos de presentes de aniversário que enviou e que Rob e Amy nunca receberam. Enquanto Kevin explicava tudo, Amy ligou para Rob. Ela passou semanas revisando vídeos antigos da família e encontrou imagens da festa de 10 anos de Rob. No vídeo, Sarah claramente tirava o presente de Kevin, um console de videogame da caixa, e dizia a Rob que era dela. Amy tinha mais vídeos mostrando incidentes semelhantes. Amy finalmente contou a Rob toda a verdade sobre as mensagens falsas que Sarah tentou criar sobre mim. Sarah inicialmente pediu que Amy dissesse que me viu e Mark juntos em um hotel. Quando Amy recusou, Sarah tentou convencer o namorado de Amy a mentir dizendo que também nos viu juntos. O namorado de Amy também recusou, mas Amy admitiu que deveria ter contado tudo para Rob imediatamente, em vez de ficar em silêncio. A prima de Rob, Jenny, de 29 anos, também veio a público com informações. Jenny trabalhava no banco onde Sarah e eu trabalhávamos antes. Ela contou a Rob que Sarah foi demitida por causar problemas entre os colegas de trabalho, não por redução de pessoal, como ela havia afirmado. Sarah tinha um histórico de espalhar rumores e criar provas falsas para prejudicar outras pessoas. Depois de descobrir tudo isso, Rob finalmente concordou em conhecer Emma. O encontro aconteceu na casa da minha irmã, com meus pais presentes. Emma tinha 3 meses naquela época e se parecia exatamente com Rob. Ela tinha seus olhos azuis e a mesma marca de nascença no ombro que Rob tem. Rob pediu para fazer um teste de DNA, ao qual eu concordei imediatamente. Usamos uma clínica altamente recomendada e recebemos os resultados em uma semana. O teste confirmou que eu já sabia. Rob era o pai de Emma. O teste mostrou 99,99% de probabilidade de paternidade. Rob tentou se desculpar depois de receber os resultados do teste. Disse que foi tolo por acreditar nas mentiras da mãe. Falou sobre como Sarah sempre controlou sua vida, escolhendo sua faculdade, sua carreira e até tentando escolher sua esposa. Ele admitiu que quase se casou com Claire anos atrás porque Sarah insistia nisso. Mas eu não estava pronta para simplesmente perdoar e esquecer. Rob me expulsou de casa quando eu estava grávida de 8 meses. Ele nem sequer se preocupou em verificar se eu estava bem no último mês da gravidez. Ele perdeu o nascimento de Emma e seus 3 primeiros meses de vida porque escolheu acreditar em mentiras sem me dar uma chance de explicar. Atualização final. Estes últimos 6 meses mostraram a todos a verdadeira natureza de Sarah. Depois que Rob a confrontou com todas as provas, ela tentou justificar suas ações. Ela afirmou que criou as mensagens falsas sobre mim porque conseguia perceber que eu estava traindo, mesmo que não pudesse provar. Disse que precisava proteger Rob porque ele era ingênuo demais. Rob finalmente percebeu o quão tóxica sua mãe era. Ele olhou para trás em sua vida e percebeu como Sarah controlou tudo. Ela o convenceu a estudar engenharia em vez de música, que ele amava. Ela o fez aceitar um emprego perto da casa dela em vez de aceitar uma oferta melhor em outra cidade. Até escolheu seu primeiro apartamento, dizendo que os que ele gostava não eram bons o suficiente. Rob se mudou da casa de Sarah e encontrou seu próprio apartamento. Disse a Sarah que venderia a casa que havia comprado para ela, já que ela tinha economias próprias. Sarah tentou lutar contra isso, dizendo aos parentes que Rob a estava deixando sem teto, mas Rob mostrou provas do saldo saudável da conta bancária dela. Amy também cortou contato com Sarah depois de descobrir mais mentiras. Descobriu que Sarah havia sabotado seu relacionamento com o namorado do ensino médio porque ele a incentivava a estudar no exterior. Sarah criou contas falsas nas redes sociais para enviar a Amy capturas de tela de seu namorado supostamente traindo. Amy terminou o relacionamento sem questionar as provas, exatamente como Rob fez comigo. Rob tentou interromper o processo de divórcio. Ele me enviou longos e-mails explicando como a terapia estava ajudando a entender a manipulação de Sarah. Falou sobre querer ser uma família com Emma e comigo, sugeriu aconselhamento matrimonial e pediu outra chance. Mas eu já havia seguido em frente. Nestes 6 meses consegui um emprego melhor, que pagava mais e tinha melhores benefícios para pais solteiros. Mudei-me para um apartamento de 2 quartos e criei uma rotina estável para Emma. Eu tinha um bom sistema de apoio com minha família e não precisava ou queria Rob de volta como marido. Concordamos com um arranjo de custódia onde Rob vê Emma 3 vezes por semana. Ele está tentando ser um bom pai, e fico feliz que Emma terá esse relacionamento com ele, mas nosso casamento acabou. Não porque precisamos de terapia ou aconselhamento, mas porque a confiança, uma vez quebrada, nem sempre pode ser reparada.
Sarah ainda tenta causar problemas. Criou contas falsas nas redes sociais para me enviar mensagens, afirmando que tinha provas de que Rob havia me traído durante nosso casamento. Contou ao meu novo chefe que eu tinha roubado dinheiro do meu emprego anterior. Ela até tentou ligar para os serviços de proteção à criança, fazendo queixas falsas sobre os cuidados com Emma. Nada disso funcionou porque já havíamos avisado a todos sobre o comportamento dela e documentado suas mentiras passadas. A última atualização que tive sobre Sarah veio de Amy. Sarah estava dizendo às pessoas que era vítima de uma conspiração, alegando que Rob e eu tínhamos trabalhado juntos para incriminá-la porque queríamos seu dinheiro. Alguns parentes realmente acreditaram nela, mas a maioria agora sabe a verdade sobre quem ela realmente é. Emma agora tem 9 meses e está se desenvolvendo bem. Às vezes penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes se Rob tivesse confiado em mim em vez de em sua mãe. Mas estou mais feliz agora sem Sarah na minha vida, e estou contente que Emma não crescerá achando que o comportamento manipulador de sua avó é normal. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.